Ao menos 22 estados governados por democratas entraram na justiça contra o decreto de Donald Trump que proibiu a concessão automática de cidadania americana a filhos de imigrantes em situação irregular ou temporária. Essa foi uma das medidas mais polêmicas da série de ordens executivas assinadas pelo republicano na noite de segunda-feira. Segundo os democratas, o decreto, parte importante da investida de Trump contra os imigrantes, que devem ser o pilar, inclusive, do novo governo, contraria abertamente a Constituição do país. Para eles, a 14ª emenda é simples e clara. O texto diz que, abre aspas, todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do estado em qual residem. Fecha aspas. E eu já jogo esta batata quente para o Alexandre Borges e eu pergunto se esse decreto, na verdade, não é só uma daquelas táticas do Trump de colocar algo absolutamente difícil para negociar algo mais fácil, que no fundo era o que ele queria desde o começo. O que é que você acha? Boa tarde. Oi, Inácio, boa tarde para você, boa tarde a todos. É sempre bom a gente lembrar que o Trump é um negociador. Ele se apresenta como negociador, ele tem um livro que era uma referência, né, que é o Art of the Deal, né, a arte da negociação. Então a gente já viu, e o Trump ele tem uma coisa interessante que deveria, é engraçado, deveria facilitar o trabalho dos analistas, que é, ele já foi presidente por 4 anos. Então ele tem o que os americanos chamam de track record, né? Ele tem uma história. Então, assim, quando o Trump ele fala alguma coisa muito hiperbólica, ele joga algo para a imprensa repercutir, as pessoas podiam olhar para o que ele já fez durante 4 anos como presidente e entender que essa é uma tática dele de negociação. Ele muitas vezes ele joga lá no alto alguma coisa e a partir da repercussão ele volta um pouco e fecha como se fosse uma negociação para deixar todos os lados felizes, mas ele chega onde ele já queria chegar, Inácio. Entendeu? Medidas todas que ele tomou em relação à imigração, uma delas foi também mandar o exército para a fronteira do México. A presidente do México certamente não gostou dessa medida. Você acha que esse meio termo que ele quer seria em que patamar? Seria conseguir realmente com que o México receba todos os imigrantes até a regularização, ou nem isso é algo factível, já que o México precisaria ter uma estrutura gigantesca para isso também, não? Olha, Inácio, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer é o seguinte: o Trump ele fez uma declaração ontem ou anteontem, se não me engano, que ele falou o seguinte, ele falou muito claramente: os meus conselheiros me diziam que o tema número 1 da política e da campanha nos Estados Unidos deveria ser a inflação. Eu disse para os meus conselheiros todos: vocês estão errados. O problema número 1 dos Estados Unidos é a imigração ilegal. E ele contradisse todos os palpiteiros que estavam ao lado dele, os marqueteiros, os consultores, e ele fez uma campanha em cima de imigração e ganhou de goleada. Então, assim, ele está, de certa forma, e ele lembrou isso nessa declaração que foi ontem ou anteontem, ele lembrou isso a todos. Ele falou: olha, eu fui eleito e a minha pauta número 1 foi imigração. Então, assim, ele tem uma postura firme. Vamos lembrar também que no discurso de posse, que foi aquele discurso que ele deu ali na terça-feira, em alguns momentos ele foi aplaudido. Foi um discurso mais rápido que o normal, foi um discurso de meia hora, mas em alguns momentos ele foi aplaudido. Agora, em poucos momentos ele foi aplaudido de pé. Quando ele falou de imigração, da situação de crise nas fronteiras, ele foi aplaudido de pé. Então, assim, é um assunto que os americanos estão levando muito a sério. Às vezes a gente de longe, se a gente se deixar levar um pouco pelo noticiário e tal, fica parecendo que isso é uma invenção do Trump, uma obsessão do Trump, quando na verdade ele está respondendo a uma demanda dos americanos. Os americanos estão cansados de fronteiras, para inglês ver, que são fronteiras que não são fronteiras. Eles querem controle, eles sabem os enormes problemas que são causados pela imigração ilegal. A gente tem que estar sempre repetindo isso, porque também existe uma malandragem, para não dizer a canalice de muita gente, que tira a palavra ilegal e fica dizendo: o Trump é contra imigrante. Não, ele é contra imigrante e ilegal. Ele até
comprou uma briga com o Steve Bannon, pública, há poucos dias atrás, vocês vão lembrar, apoiando o Elon Musk, quando teve aquela discussão sobre os vistos para os profissionais altamente qualificados. Né? E ele apoiou o Elon Musk, dizendo que ele não ia tocar, ele não ia mexer nesse visto, se não me engano, chama H-18, né? Que é o visto específico para os profissionais de alta qualificação. Ele diz: eu não tenho problema nenhum. Se alguém é de outro país, mas for alguém muito bem qualificado e quiser morar, trabalhar nos Estados Unidos, respeitar as leis e contribuir para os Estados Unidos, é muito bem-vindo. E isso muita gente pula na análise, né? Muita gente resolve colar nele uma coisa de anti-imigração, que é mentira. É contra imigração ilegal. Então, o que ele está fazendo é, evidentemente, dando um freio de arrumação. Sabe, Nath, aquela expressão que a gente usava, freio de arrumação, que mete o pé no freio e aí dá aquela confusão no ônibus, aí as pessoas de repente levantam e tal, e aí sentam e se arrumam. Então, em relação à imigração, que é um dos pontos chaves, o que eu estou vendo, Inácio, é ele fazendo isso. É ele chegando e dizendo: olha, a partir de agora isso é uma emergência. E o sujeito que ele botou para comandar as fronteiras é um cara muito durão, é um policial, um cara que tem essa formação e é uma pessoa muito firme no cumprimento da lei. Ele realmente está levando isso muito a sério. Qual é o detalhe e até que ponto isso vai, nós vamos ver com o tempo. Eu não gosto de fazer previsões em cima de especulações. Mas, assim, o que é importante para o líder, o que é importante para o presidente, é dizer qual é o norte da administração dele, o que vale para CEO de empresa também. O CEO de uma grande empresa, ou até de qualquer empresa, mas ele não precisa cuidar de todos os detalhes da administração da organização, mas ele tem que mostrar qual é a visão clara dele para aquela organização e para onde aquela organização está seguindo. Trump está fazendo isso como líder dos Estados Unidos. Pois é, e ontem ele teve que passar ainda por uma saia justa. Marian Budd, bispa da Igreja Episcopal em Washington, gerou controvérsia ao utilizar o púlpito do culto nacional de oração, evento interreligioso realizado tradicionalmente no início de cada mandato presidencial nos Estados Unidos, para criticar o presidente Donald Trump e defender pautas ideológicas tidas como divisivas. O evento ocorreu no Washington National Cathedral, um dia após a posse do republicano para o seu segundo mandato. Durante sua pregação, Budd pediu que Trump tivesse misericórdia de minorias LGBTQ+, que, segundo ela, temem por suas vidas, e de imigrantes ilegais. A bispa fez um apelo para que os Estados Unidos recebessem refugiados de guerra. Vamos ouvi-la. Mr. President, millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Alexandre Borges, o que você achou da fala da bispa?
Pois é, Inácio, eu não vou. Eu vou resistir a entrar na provocação, porque, como católico, a primeira coisa que vem à cabeça é a seguinte: tá, próxima vez chama um bispo mesmo, um sucessor de Pedro e tal, mas enfim. A brincadeira à parte, o que eu acho é o seguinte: essas pessoas, elas, primeiro, elas têm um coração e uma solidariedade seletiva, porque eles nunca citam os crimes cometidos por essas pessoas, eles nunca citam as pessoas que morrem por conta de confrontos que acontecem todo dia em números enormes, né? Desde de estupros e assassinatos, que são às vezes até mais cobertos pela mídia, como coisas do dia a dia, como motoristas bêbados que atropelam. Quer dizer, se você for olhar os números são muito significativos. Agora, o que essa, entre aspas, muitas aspas, bispa, disse, e que eu acho que é um ato falho, que alguém tem que começar a mandar de volta para essas pessoas, é o seguinte: quando ela fala, é gente que trabalha na cozinha, é gente que lava o chão e não sei o quê. No fundo, qual é o ato falho? Eles estão confessando que é uma questão econômica, que eles não estão nem aí para o povo americano. Se eles puderem trazer gente de fora para lavar suas casas, pagando menos do que eles pagam para um americano, e dane-se que o americano vai ficar desempregado, dane-se que o americano vai ter problemas para pagar suas contas, dane-se. Essas pessoas que moram em casas excelentes, que têm vidas confortáveis, essas pessoas, o que elas querem é mão de obra barata.